Hoje eu gravo um vídeo um pouco polêmico que pode tirar você, ou até eu, um pouco da zona de conforto, mas minha equipe me arruma cada história. E hoje eu falo sobre viver de trade. O que significa isso pra mim? Então fica com a gente até o final, você vai ter boas surpresas sobre o assunto. Bora! Olha, uma coisa que eu tiro muito da frente sobre viver de trade, o primeiro ponto, o primeiro paradigma que é para você quebrar e que eu já quebrei há muito tempo. Viver de trade é uma coisa, viver de day trade não é necessariamente a mesma coisa, tá? Então, começa por aí. Quem me segue nas minhas redes sociais, quem fica no meu chat ao vivo, muitos de lá querem viver de day trade. E day trade é a parte mais difícil do trade. É a Fórmula 1, como dizem, a Fórmula 1 do trade. Mano, quantos pilotos tem na Fórmula 1? E quantos ficam, nos últimos anos, ficaram entre os 5 primeiros? E os outros? Que foi só tendo turnover dos pilotos que ficaram por último, das equipes, né? Cara, então olha só. Quer viver de trade? É possível? Sim, é possível. Eu vivo disso e conheço muitas pessoas que vivem disso. Você sabe que eu trado, tá? Se você não sabe, vê meus vídeos, eu trado na conta real, eu sou analista, então eu tenho limitações, mas eu trado e ganho dinheiro com o trade e se quisesse, poderia viver exclusivamente desse dinheiro, como eu já fiz muitas vezes, tá? Então começa daí. Agora, vamos voltar para o day trade um minuto. Eu já fiquei durante um bom tempo fazendo day trade, só day trade. Foi fácil? Não. Consegui uma consistência enorme durante esse tempo todo? Não. Por isso que quando eu tradava para mim, isso eu já falei em todos os meus vídeos, eu não fazia só day trade. E hoje eu não conheço ninguém, mas deve existir, que faça só day trade. Agora, viver de trade é óbvio que é possível. Basta você ler, por exemplo, um gestor. Vou começar para o outro lado agora. Pega o gestor de um fundo de investimentos. Suponhamos que ele vai gerir só o dinheiro dele e o fundo permanece vivo, vai crescendo. Pega as lâminas dos fundos. O cara não faz trade? Comprar e vender ação? Tá vivendo aquilo? Comprar e vender contratos futuros? Juros? Tá vendo? Dólar, índice? Tá vivendo aquilo. Eu tava conversando, fiz um podcast um dia desses com duas pessoas que não fazem day trade, são inclusive um pouco contra essa questão de day trade, e elas caíram na própria pegadinha delas. Olha o que elas falaram. As duas pessoas falaram mais ou menos a mesma coisa. Seguinte, eu estava falando sobre montagem de carteira de ações, que eu hoje tenho carteira de ações. E aí eu estava falando, o que é melhor? Fazer uma carteira de ações ou investir num fundo de investimento? Né? De ações, FIA. Você investir num fundo de ações, tem um gestor gerindo e você não tem muito trabalho. Você bota o dinheiro e deixa lá para longo prazo. Você investir numa carteira, você tem um pouco mais de autonomia. Você vai aprendendo, né, com o tempo. Em 5 anos, eu acredito, ou até menos, que você vai poder viver só disso. Ganhar os dividendos, tirar lucro e pronto, recomprar quando puder sobrar o dinheiro. Vai viver só disso, recomprar ações, né, e viver só disso. Aí eu falei, bom, peraí. Então você está querendo dizer que é possível viver de uma carteira de ações? Pagar suas contas? Sim, é possível. As pessoas falaram. Legal. Mas quando eu compro e vendo uma ação, eu estou fazendo um trade? De certa forma tá. Não é um day trade, mas está fazendo um trade. Logo, é possível viver de uma carteira de ações e eu estou fazendo um trade com a carteira. Logo, é possível viver de trade. Como que eu vejo pessoas hoje muito bem-sucedidas vivendo de trade e depois fazendo outras atividades? É sobre isso que eu queria te falar agora. Eu vejo elas fazendo o que eu sempre fiz para mim, diversificando. Eu faço day trade para mim hoje, faço e mostro nos meus vídeos do YouTube, faço, conta real, opero lá fora, principalmente que no Brasil eu tenho limitação por ser analista técnico, então eu opero lá fora, opero petróleo, opero S&P, opero o índice do Brasil também lá fora, que tem eles replicados lá fora, e opero, e lá fora eu posso, e ganho dinheiro, seja com day trade ou seja com operações um pouco mais longas. Além disso, eu também tenho carteira de ação e eu também ganho com a carteira de ação. Vou só abrir um parênteses aqui. Fiz um paralelo entre day trade e swing trade, ou uma carteira de ações, talvez não seja swing, seja um pouco mais longo, de uma pessoa que quer ganhar
R$1.000 por mês. R$1.000 por mês, ela não vai viver disso, mas vai ser uma renda para ela extra. Ela vai poder pagar as contas de luz e gás, mensalidade da escola dos filhos, ou uma viagem, o que for, tá bom? Eu ensino num vídeo meu aqui no YouTube de como você pode ganhar R$50 por dia no day trade. Eu ensino uma técnica simples de rompimento de candle quando está na tendência, que é uma técnica que tem uma taxa de acerto boa e tal, e você conseguiria ganhar com ela R$50 por dia. R$50 por dia não é muito, mas vezes 20 dias do mês, você ganha os R$1.000, operando todos os dias, comprando e vendendo uma vez pelo menos todos os dias. Legal. Agora, se você é uma pessoa que não tem tempo para fazer isso, mas você tem uma carteira de ações, você pode, por exemplo, ter R$35.000 na conta. Você juntou e tal, tem isso. Compre uma carteira de ações. Eu tenho um histórico aqui de carteira de ação, tirando o momento agora do coronavírus, né, porque é um momento específico, eu tenho um histórico dos últimos 2 anos que o mercado estava subindo, que você tem uma média de mais ou menos uns 3% ao mês com uma carteira de ações, tá? Na média. Tem mês que ganhou 7, tem mês que perdeu 5, né, ou perdeu 4, na média, tudo bem? 3% num mês, vezes R$35.000, você já conseguiu praticamente os R$1.000 também. Comprando ação no primeiro dia do mês, seguindo uma carteira recomendada e talvez vendendo no último dia ou nem vendendo, só pegando o que você ganhou, vendendo um pouquinho de cada uma e pegando os R$1.000. Isso é viver de trade? Bom, se você botar 300 mil ao invés de 35, você vai ganhar os R$10.000, né? Vezes 10. E aí, talvez esses sejam seus custos fixos. Você está vivendo de trade. Você não está fazendo trade? Está vivendo da sua carteira. Se você botar a mesma coisa no day trade, você pode ganhar os R$10.000 com day trade também. Você vai ganhar 500 por dia ao invés de 50. É possível? Claro. O problema é que as pessoas, elas mistificam isso de uma forma de que, cara, não é impossível porque o cara perdeu. Gente, todo mundo perde, mas todo mundo ganha também, né? Então, basta você saber no final do mês quanto que vai sobrar para você e se você está conseguindo ou não viver de trade. Aí já é outro assunto, né? Depende da sua consistência, depende de uma série de coisas. Agora, viver de trade não é necessariamente viver de day trade. O que eu estava falando sobre mim é o seguinte, eu diversifico a minha carteira, então o meu objetivo é bater o Ibovespa, tá? Eu tenho, graças a Deus, conseguido bater o Ibovespa nos últimos anos com a minha diversificação. Eu boto 50% em renda variável, e renda variável eu diversifico em fundos, fundo imobiliário, carteira de ações, e os outros 50% eu deixo uma parte em renda fixa, uma parte em multimercado. Quando eu preciso, eu realoco. Agora, por exemplo, com essa queda da bolsa, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo a minha renda fixa e meu multimercado, resgatando, na verdade, para quê? Para poder comprar ações mais baratas. E depois, quando a bolsa voltar a subir, eu simplesmente vendo as minhas ações com o lucro, que eu comprei agora barato, e realoco de novo nos fundos de renda fixa e nos multimercado. E você vai fazendo assim. Isso é viver de trade? Não é? Por que não é viver de trade? Viver de trade não é você ficar no computador 24 horas clicando no botão, mesmo porque eu, que faço day trade, não faço isso. Eu não tenho paciência para acompanhar o mercado o dia todo. Não fica apertando o botão o dia inteiro. Você aprende alguma técnica ou algumas técnicas para poder ganhar dinheiro, não para operar. Tem uma diferença muito grande entre operar e ganhar dinheiro, né? Se eu pudesse fazer uma operação uma vez no mês só e ganhar e bater a média do mês, eu faria. Por que eu fiz isso todo dia ficar apertando o botão? Não faz o menor sentido. O que eu queria te dizer também é o seguinte, uma vez, e aí é um pulo do gato para você, e isso eu faço para mim também, recomendo para as pessoas. Uma vez um aluno meu me perguntou o seguinte, vou sair do meu emprego agora, acabou o projeto, eu tenho dinheiro juntado para ficar 1 ano e meio sem fazer nada. E outra parte do dinheiro juntado também para poder tradar. Mas eu tenho uma oportunidade de abrir um negócio com um sócio, uma franquia, que vai poder me ajudar a pagar uma parte dos meus custos fixos, ou todos, talvez. Minha pergunta é, trado full time durante 1 ano e meio, ou parto para esse projeto de abrir uma franquia com esse meu amigo, um sócio? O que você acha que eu respondi? Falei, mano, vou te falar uma coisa, você não vai entender o que eu vou te falar. Mas se eu fosse você, eu faria os dois. Óbvio, porque você diversifica o seu risco. Você vai ganhar dinheiro com trade, talvez você não esteja ganhando dinheiro com a franquia ainda. Talvez você não ganhe dinheiro com o trade em algum momento, mas você já vai ter depois ganhando dinheiro com a franquia. Sem contar que você vai ter muita atribuição fazendo a franquia. E você não vai precisar ficar bitolado, olhando candle a candle. Para mim isso não é trade, viver de trade, olhar candle a candle e saber aquela técnica do sniper. Não, isso não é trade. Trade é você conseguir fechar o mês no final positivo, ganhando dinheiro com a bolsa. Isso é trade, independente da forma que você faz. Se você consegue ganhar assim, que é muito difícil, que a maioria não consegue, ótimo, parabéns. Você está aí fora da curva.
Agora, se você ganhar um pouco de dinheiro com esse sniper, um pouco de dinheiro com candle a candle, né? Um pouco de dinheiro com swing trade, um pouco de dinheiro com carteiras recomendadas, com fundos imobiliários, os seus investimentos em geral, ótimo. Esse é um trade, você está tradando. Parabéns. Então, tira da sua cabeça que não dá para viver de trade, porque muita gente vive. Talvez você já viveu também e nem sabe. Aproveita para deixar o seu like no canal e se inscrever aqui. E espero que você tenha gostado. Se não gostou, escreve aqui para a gente poder te responder também, tá bom? Beijos!